Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nós iremos falar um pouco sobre o conceito que ele é muito básico, porém fundamental para toda a lógica do cálculo estrutural que é feito dentro da engenharia. Esse conceito nada mais é do que equilíbrio. Se você pesquisar agora na internet ou qualquer outra fonte de pesquisa o que é equilíbrio, você pode encontrar alguns conceitos como posição estável de um corpo, sem oscilações ou desvios. Ou até mesmo condição de um sistema em que as forças que sobre ele atuam se compensam, anulando-se mutuamente. O que a gente precisa saber é que dentre esses conceitos que a gente viu que são corretos, todos eles, de uma certa forma, estruturam e dão base, dão suporte ao conceito do que a gente aplica hoje dentro do cálculo estrutural. Pensa comigo, imagine um corpo de uma massa qualquer sobre uma determinada superfície. Para que esse corpo permaneça em estado de equilíbrio, como a gente viu nos conceitos anteriores, nós devemos entender que o peso ocasionado pela massa desse corpo deve ter uma reação dessa superfície de igual valor, porém sentido oposto. Dessa forma, a gente entende que essas duas forças vão se anular. E quando a gente fala de reação, nós estamos falando do solo, que é o responsável por fornecer para a gente essas reações que vão equilibrar a nossa estrutura. Da mesma forma, se nós imaginarmos que uma força externa qualquer empurra esse corpo para a direita, para que esse corpo permaneça em repouso, a gente tem que entender que deve haver uma mesma força de igual valor, porém sentido oposto, para a esquerda. Dessa forma, a gente pode entender que esse corpo está em equilíbrio. Caso contrário, se a gente tem alguma força que, quando somadas, ainda assim resta algum valor resultante, a gente pode afirmar que esse corpo não está em equilíbrio e, portanto, está se deslocando. Ficou fácil visualizar o conceito de equilíbrio olhando esse exemplo, não é mesmo? Agora vamos aprofundar um pouquinho mais. Vamos imaginar que nós temos uma gangorra. Nessa gangorra nós temos dois corpos, um em cada extremidade. Para que a gente entenda que essa gangorra está em equilíbrio, o que nós devemos garantir? Primeiro, se eu digo para você que o corpo da direita e o corpo da esquerda possuem a mesma massa e o solo vai estar fornecendo a mesma reação, a gente pode afirmar que essa gangorra está em equilíbrio? A resposta é não. Nesse sistema, a gente consegue ver que há mais alguma coisa que influencia o equilíbrio desse corpo. E não é apenas a somatória dessas forças, seja ela o peso ou seja ela a reação da gangorra. E essa variável é a distância. Vamos analisar. Quando você visualiza essa gangorra que a gente acabou de descrever, você deve bem saber que quanto mais próximo do centro da gangorra, menos influência você consegue fazer em relação ao balanço dessa gangorra. Obviamente, quanto mais distante você está do centro, mais influência você consegue. Se nós tivermos corpos em distâncias diferentes, sendo que eles possuem a mesma massa, nós podemos afirmar que o corpo que está mais distante do centro da gangorra vai influenciar mais nesse balanço. Essa grandeza que a gente acabou de descrever recebe o nome de momento. E segundo a física, ele nada mais é do que o peso vezes a distância a alguma referência, que nesse caso é o centro da gangorra que nós utilizamos de exemplo. Portanto, neste caso, a gente avalia que não apenas os pesos devem ser iguais, mas sim os seus momentos, que é o produto do seu peso vezes a distância da sua referência. Portanto, dessa forma, nós podemos afirmar que todo o sistema que nós descrevemos está em equilíbrio. O papel do engenheiro calculista nada mais é do que garantir que todas as forças que possam atuar nas estruturas, como peso próprio, cargas de utilização, vento e por aí vai, possuam reações o suficiente para garantir o equilíbrio da estrutura. Claro que os exemplos que nós utilizamos aqui possuem uma natureza muito simples, perto de todas as análises que são necessárias para se fazer dentro de um cálculo estrutural. Na prática, vários outros fatores são analisados, como a característica dos materiais, a análise da capacidade do solo e por aí vai. Eu tenho certeza que a partir de agora você vai sempre observar as estruturas em sua volta e se perguntar o que realmente está atuando nelas e como elas permanecem em equilíbrio. Espero que tenham gostado do vídeo.
já deixa o like, se inscreve e compartilha com o seu colega. Assim você nos ajuda e nos incentiva a continuar produzindo conteúdos para vocês. Obrigado!